Boa noite a todos. Gostaria aqui de cumprimentar servidores públicos, a sociedade organizada que se encontra aqui, Celso, presidente do PP, Márcio, seja bem-vindo. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 11ª sessão extraordinária da terceira sessão legislativa da 9ª legislatura desse poder, que se realiza em 17 de 10 de 2019, às 19 horas e 35 minutos. Às 19 horas e 5 minutos. Solicita a leitura da ata da 30ª sessão ordinária realizada em 14 de 10 de 2019. Boa noite a todos. A ata da 30ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Pimenta Bueno, Rondônia. Aos 14 dias do mês de outubro do ano de 2019, às 8 horas e 30 minutos, no prédio da Câmara Municipal de Pimenta Bueno, Rondônia, localizada na Avenida Castelo Branco, 930, sob a presidência do vereador Sérgio Aparecido Tobias, do Partido Socialista Brasileiro. Estiveram presentes os senhores vereadores do Partido Socialista Democrático, Jordana Fonseca Ferreira, do Partido Trabalhista Brasileiro, Paulo Rogério Ferreira dos Santos, do Partido Socialista Progressista Sócrates Silva Mendes e Claudina Jasque Vilperg. Do Movimento Democrático Brasileiro, Paula Adair de Brito Pereira, e do Partido Democrático Trabalhista, Marco Vinícius de Carvalho. Invocando a proteção de Deus e observando o coro regimental, o presidente abriu os trabalhos, secretariado pela vereadora Jordana Ferreira, convidou o vereador Paulo Danone e Marquinho do Cristal para compor a mesa diretora. Lida a ata da 29ª sessão ordinária, realizada em 7 de 10 de 2019, colocada em única discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade entre os presentes. O presidente justificou a ausência dos vereadores Alexandre, Sandutuca e Sidney, que foram à cidade de Porto Velho tratar de assuntos do interesse do município, com o deputado federal Mauro Nazif. Lidos do ofício números 1049 e 1051 do prefeito municipal. Lidos projeto de lei número 2921, 2922 e mensagem de lei do Poder Executivo Municipal. Lido o ofício número 1047 do prefeito municipal, solicitado a substituição da folha 10 e 11 do projeto de lei número 2223, protocolado nessa Casa de Lei sob o número 2919 do Poder Executivo Municipal. O presidente consultou o plenário se concordava com a substituição, tendo sido acatado por unanimidade entre os presentes. Lido a emenda número 07 dos vereadores Sérgio Tobias e Alexandre Oliveira, ao projeto de resolução número 545, de autoria da mesa diretora. Lida a emenda modificativa número 008 dos vereadores Paulo Adail, Paulo Danone, Jordana Ferreira, Marquinho do Cristal, Sócrates Silva e Dinana Madeiron, ao projeto de lei número 2902. O vereador Paulo Adail solicitou a inclusão da matéria na ordem do dia e pediu ao procurador que verificasse a possibilidade de ser apreciada em primeira votação nessa sessão, ou em única votação na sessão extraordinária. O presidente consultou se concordavam com a inclusão, sendo favorável os vereadores Sócrates Silva, Paulo Adail, Dina da Madeirão, Marquinho do Cristal e Paulo Danone. A vereadora Jordana Ferreira solicitou um intervalo de 5 minutos. Ao retornar do intervalo, o presidente consultou a vereadora Ferreira sobre a inclusão da matéria na ordem do dia, tendo a vereadora se posicionando ao contrário. Em seguida, o presidente consultou o vereador Marquinho do Cristal, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, se estava apto a exarar o parecer verbal quanto à matéria. O mesmo manifestou que estava apto, porém, como os outros membros da comissão não estavam presentes na sessão, a matéria poderia ficar prejudicada e se incluísse na ordem do dia. Diante desse fato, o vereador Marquinhos solicitou a retirada da inclusão para que fosse apreciada na sessão extraordinária. O presidente consultou o plenário se concordava com a retirada, visto que poderia ser apreciada na próxima sessão extraordinária, com todos os membros da comissão presentes para não prejudicar a emenda. Em seguida, consultou os vereadores, sendo acatado por unanimidade dos presentes. Os vereadores questionaram se todos estariam presentes na sessão extraordinária no período noturno. Foi adiada a sessão extraordinária, que estava marcada para hoje, no dia 17 de outubro, quinta-feira, às 19 horas, para apreciar a emenda e os projetos, visto que todos os vereadores poderão estar presentes.
Lido o requerimento número 082 do vereador Paulo Danoni, colocado em única discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade entre os presentes. Lidas as indicações do 319, 321 e 328 do vereador Paulo Danoni, 320 do vereador Sandro Tuca, 322 a 324 da vereadora Jordana Ferreira, 325 a 327 do vereador Sidney Marcos Mendes, 329 e 330 do vereador Sóstenes Silva. O presidente determinou o envio das matérias a quem de direito, conforme reza o regimento interno dessa Casa de Leis. O vereador Sóstenes Silva comunicou aos presentes as alterações da data da audiência pública para o dia 9/11, às 8 horas e 30 minutos, e informou que estarão presentes autoridades federais, estaduais e sociedade organizada para discutir o serviço prestado pela empresa Energisa. E convidou a todos a fazerem presente. Sem que houvesse mais matéria a ser lida, o presidente franqueou a tribuna aos vereadores inscritos pelo tema livre pelo espaço de 15 minutos, com os direitos à parte. Fez o uso da palavra os vereador Marquinho do Cristal, aparteado pelos vereadores Paulo Danoni, Sóstenes Silva e Paulo Adail. O vereador Sérgio Tobias, pelos vereadores Jordana Ferreira, Dina da Madeirão e Marquinho do Cristal. Sem que houvesse mais inscritos para fazer uso da tribuna e nenhum vereador solicitado o intervalo regimental, foi feita a chamada regimental e foi constatada a ausência dos vereadores Sidney Marcos Mendes, Alexandre Oliveira e Sandro Tuca. Lido a ordem do dia, lido o projeto de lei número 2915/2019 do Poder Executivo Municipal, colocado em única discussão, discutido pelos vereadores Sóstenes Silva, Marquinho do Cristal, Dina da Madeirão, Jordana Ferreira, Paula Adail e Sérgio Tobias, colocado em única votação e aprovado por unanimidade entre os presentes. Lidos os pareceres número 074 da Comissão Permanente de Justiça e Redação e 057 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Sem que fosse discutido, lido o projeto de lei número 2918/2019 do Poder Executivo Municipal, colocado em única discussão, discutido pelos vereadores Marquinho do Cristal, Sérgio Tobias e Paula Adail, colocado em única discussão, sendo aprovado por unanimidade entre os presentes. Lido os pareceres número 065 da Comissão Permanente de Justiça e Redação, sem que fosse discutido, lida a proposta de emenda à Lei Orgânica número 27 de todos os vereadores, colocada em primeira discussão e votação, sendo aprovada por 7 votos favoráveis dos vereadores Sóstenes Silva, Marquinho do Cristal, Paula Adail, Dina da Madeirão, Paulo Danoni, Jordana Ferreira e pelo presidente que votou por ser matéria de 2/3. Sem que houvesse vereadores inscritos em explicação pessoal e nem pelas lideranças partidárias e nem mais matéria a ser apreciada, o presidente declarou encerrada a sessão às 10 horas e 45 minutos e convidou a todos a participar da 11ª sessão extraordinária que foi adiada para quinta-feira, dia 17/10, às 19 horas, para discutir o PPA e LDO e a emenda que eu, Jordana Ferreira, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada por mim e pelos demais membros da mesa. Pimenta Bueno, em 14/10/2019. Coloca a ata em única discussão. Coloco em única votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Senhor presidente, pela ordem, só queria aproveitar o momento, primeiramente boa noite a todos, para justificar, ontem na Assembleia eu já justifiquei, mas eu queria voltar, também aproveitar a presença dos meus pares aqui, para justificar minha ausência na sessão de segunda-feira. Segunda-feira eu não pude estar presente na sessão, porque eu já tinha um prévio agendamento com o deputado Mauro Nazif. Para que eles todos sabem, o deputado Mauro Nazif é o deputado federal, onde ele presta expediente em Brasília. E todos os deputados federais, eles embarcam na segunda-feira, para Brasília, para estarem na terça-feira lá. E eu tive contato com o que foi falado na sessão passada aqui, não condiz. Foi eu quem assinei a ordem do dia na sexta-feira, inclusive na presença do vereador Marquinhos. Eu sabia que não estaria nem em discussão o estatuto, apenas a leitura. Porque se tivesse discussão, eu não faltaria a sessão de jeito nenhum, porque é um projeto de interesse de todos. Eu vi que alguns falaram que Porto Velho não iria sair do lugar. Porto Velho realmente não iria sair do lugar. Mas quem sai do lugar são as pessoas. E o Dr. Mauro iria sair. A gente sabe que o momento
né, é um momento de definições de emenda, um momento que todo mundo vai lá pegar um pouquinho de cada deputado federal, cada deputado estadual, e eu não poderia deixar de ir ao encontro ao qual eu já tinha marcado há alguns dias, né, ainda tendo em vista, né, que os projetos que seriam pautados para aquela semana seriam os projetos que já tinham sido discutidos em primeira votação, né, não tinha nada mais do que isso. Fiquei muito chateado com algumas colocações, mas eu sei que isso aí foi no momento de euforia, um momento de discussão à flor da pele, né? Mas assim, eu só queria deixar claro para vocês que eu não vou correr em nenhuma discussão, não vou correr de nenhuma discussão dessa casa, porque eu acho que é importante cada vereador se posicionar, se colocar, né? E assim, e graças a Deus a gente logrou êxito, né? Vai ser contemplado com um grande projeto do deputado Mauro Nazif para Pimenta Bueno, e uma das carências que a gente tem de recursos que é a iluminação pública. Eu só queria deixar isso claro, senhor presidente, para não ficar uma dupla interpretação, que a gente saiu bem num dia, né, de uma votação importante, que não tinha nenhuma votação importante. Né? Claro, as alterações do PPA e LDO são importantes, mas eu poderia ser substituído pelos meus pares que estão aqui. Se vocês puxarem, eu sou um dos vereadores que menos falta às sessões, né? Infelizmente, naquele dia eu tive que faltar, juntamente com o vereador Santuca também, que é do partido, do PSB, do mesmo partido, deputado estadual federal Mauro Nazif, e o Sidney também, que começou as tratativas junto com o deputado. E se não for dessa forma, a gente não consegue conseguir os recursos para o nosso município. Se a gente não sacrificar, eu saí num domingo da minha casa, eu poderia estar em casa, e fui até Porto Velho, para fazer essa tratativa na segunda bem cedo. Né? Eu não poderia deixar de passar, senhor presidente, esse momento de explicação, né, porque a gente sabe, né, que, para não dar dupla interpretação, né, verdade, eu queria justificar os meus pares, né, pelo que eu vi foi uma discussão, né, muita discussão áspera, porque tinha algumas colocações que eles queriam colocar e a gente não estava presente. E até peço desculpa, né, eu tinha comentado, mandei um áudio para o presidente na sexta-feira à tarde, ele até na correria dele não ouviu o áudio, depois ele me mandou um áudio até me cobrando na minha presença, falei, presidente, eu vi que não teria nada de suma importância que incidia a minha presença. Né? Era só isso, presidente. Eu queria colocar isso aí para não ficar um duplo grau de interpretação. Solicita a senhora secretária que faça a leitura do ofício circular número 012, de autoria desta presidência. Excelentíssimos senhores, com cumprimento, sirvo do presente para convocar a Vossa Excelência para participar da 11ª sessão extraordinária, que será realizada no dia 17 de 10 de 2019, às 19 horas, e da 12ª sessão extraordinária a ser realizada no mesmo dia, às 19h30, com as seguintes pautas. 11ª sessão extraordinária, primeira discussão e votação, emenda modificativa número 08 dos vereadores Paulo Adail, Paulo Danone, Jordana Ferreira, Marquinhos do Cristal, Sócio Silva e Dina da Madeirão, ao projeto de lei número 2902/2019, que dá redação ao artigo 16. 12ª sessão extraordinária, segunda discussão e votação, emenda modificativa número 08 dos vereadores Paulo Adail, Paulo Danone, Jordana Ferreira, Marquinhos do Cristal, Sócio Silva e Dina da Madeirão, ao projeto de lei número 2902/2019, ao projeto de lei número 2902/2019, que dá nova redação ao artigo 16. Redação final ao projeto de lei número 2902/2019 do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2020, estabelece as metas e riscos fiscais e dá outras providências. Projeto de lei número 2903/2019 do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual PPA 2018-2021 para os exercícios financeiros de 2020 e 2021 e dá outras providências. Sua presença será de grande importância para o desenvolvimento dos trabalhos. Atenciosamente, Sérgio Tobias, presidente. Solicita a senhora secretária que faça a chamada regimental. Ele não veio, não? A ausência do vereador Santuca. Gostaria de cumprimentar aqui o presidente do sindicato, o Fábio, parabenizar o senhor pela condução das discussões que nós estamos tendo referente, né, essa alteração, essa mudança do regime. Ontem os senhores convocaram uma assembleia com os servidores. Eu não pude estar presente, porém pedi para o meu chefe de gabinete, né, acompanhar a discussão. Mesmo hoje pela manhã a gente já sentou, passou para a gente tudo aquilo que foi tratado aqui e vamos tocar com a maior cordialidade, a maior transparência possível
esse projeto que está tramitando aqui na casa. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia. Primeira discussão e votação. Emenda modificativa número 008 dos vereadores Paulo Adail, Paulo Danone, Jordana Ferreira, Marquinhos do Cristal, Sócio Silva e Dina da Madeiron. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do parecer número 076/2019 da Comissão Permanente de Justiça e Redação. A Comissão Permanente de Justiça e Redação manifestaram parecer favorável. Coloco o parecer em discussão. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do parecer número 059/2019 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento manifestaram parecer favorável quanto à emenda modificativa número 008 ao projeto de lei número 2902 de 2019. Deixar registrado aqui que faltou a assinatura aqui do presidente da comissão, que é o Sandro Tuca. Porém, de acordo com o nosso, dentro da legalidade do nosso regimento, não fica impedido da gente apreciar essa emenda, tendo em vista que teve aqui dois pareceres do Marcos, duas assinaturas do Marcos Vinícius de Carvalho e do vereador Sidney, que compõem essa comissão. Coloco em discussão. Parecer. Está em discussão o parecer. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da emenda modificativa número 008/2019 de autoria dos vereadores Paulo Adail, Paulo Danone, Jordana Ferreira, Marquinhos do Cristal, Sócine Silva e Dina da Madeiron ao projeto de lei número 2902/19, original. Da nova redação ao artigo 16. Artigo 16. Fica os poderes executivo e legislativo autorizados a proceder no decorrer da execução orçamentária ao exercício de 2020, o remanejamento, a transposição ou a transferência de recurso de uma categoria de programação para outra, bem como alocar recurso em grupo de dispensa ou elemento de despesa, fonte de recurso não inicialmente previsto com a finalidade de garantir a execução da programação aprovada na Lei Orçamentária Anual até o limite de 5% do total das dotações orçamentárias, do orçamento fiscal e da Seguridade Social de cada poder. Gostaria de colocar essa emenda em primeira discussão. Senhor presidente, eu gostaria de discuti-la, cumprimentar o senhor presidente e todos os demais vereadores com boa noite, cumprimentar os servidores públicos que mais uma vez abrilhantam esta Casa de Leis e dizer que essa casa é de vocês, essa casa pertence a cada um dos senhores. Cumprimentar todos vocês, em nome do pastor Elias, em nome da Cida, deixo aqui meu carinho, meu abraço, meu respeito a todos os servidores públicos. Cumprimentar o Celso Felberg, que é o presidente do nosso Partido Progressista em Pimenta Bueno. E quero dizer, presidente, que eu assinei essa emenda, só que eu gostaria de solicitar aqui verbalmente, eu iria fazer por escrito, mas como nós estávamos de viagem a Porto Velho, não tive essa oportunidade, mas eu gostaria de solicitar verbalmente a retirada do meu nome como proponente dessa emenda, pela seguinte razão. Eu fiz uma análise mais fria desse tema, e como eu já passei pela prefeitura, eu sei como que é a correria ali na hora de encontrar orçamento, inclusive até para pagar a folha dos próprios servidores que estão aqui. Às vezes isso dá uma mão de obra muito grande, Então eu gostaria de fazer esse pedido, se for possível, eu gostaria que retirasse, se não for, o importante é o meu posicionamento aqui com relação ao meu voto. Então eu gostaria de dizer que eu fiz uma análise fria sobre essa emenda e solicito a retirada do meu nome. Senhor presidente, pela ordem,
eu respeito, né, o posicionamento de cada vereador aqui, né, e só que eu tenho o direito de discordar. Né, como o vereador Sócrates explanou agora há pouco, né, a gente sabe, né, as dificuldades que o prefeito tem no remanejamento do orçamento, né, a gente sabe que surge, né, em intercorrências, né, às vezes tem alguma emenda de volume vultuoso que precisa remanejar o orçamento, né, e dessa forma que essa emenda está sendo colocada, vai reduzir na metade o poder de remanejamento do prefeito hoje. Né, assim como o vereador Sócrates, eu também não concordo com essa emenda, né, o meu voto também vai ser contrário, mas eu respeito, tá, deixar bem claro que eu respeito o posicionamento de cada vereador aqui, só que eu discordo, né, dessa emenda, né, porque, por entender que isso vai ser um meio de travar algumas ações, né, que poderia ser resolvida simplesmente por decreto pelo prefeito, porque se trata de um orçamento do executivo. Né, o executivo, eu sei que cabe a essa casa fiscalizar, né, a gente sabe o quanto de orçamento que é votado nessa casa através de créditos adicionais, né, de suplementares, por excesso de arrecadação, né, por outros os especiais, mas da forma que está procedendo essa emenda, vai trazer um prejuízo sim, né, ao prefeito, às ações da prefeitura, mas eu, como eu disse no início, eu respeito cada posicionamento desse aqui, porque eu acho que cada um aqui sabe o que está fazendo, cada um foi eleito para ter a sua representatividade, mas eu acho que a emenda do jeito que está sendo colocada vai trazer sim um prejuízo nas ações e execuções do prefeito, porque vai ter que passar todos os... Hoje já passa bastante crédito adicionais aqui para essa casa, vai passar o dobro. Né? Aí eu vejo direto aqui discussões pelo envio excessivo de créditos adicionais, né, por parte do executivo. Vai aumentar com essa emenda. Eu só queria deixar claro aqui meu posicionamento, né, que eu sou contra essa emenda, mas respeito os autores, respeito os que votam favorável, mas eu não poderia deixar, senhor presidente, colocar meu posicionamento, né, nesse momento, né, porque a gente sabe que está passando por discussões acaloradas, ainda vai ter mais discussões acaloradas nessa casa, mas eu não poderia deixar de colocar meu posicionamento e deixar claro que eu respeito, né, a cada um dos autores e cada posicionamento nessa casa, senhor presidente. Vereador, Pois não, presidente. Pela ordem, vamos seguir pela ordem, o senhor Paulo já tinha antecipado. Está com a palavra o vereador Paulo Adail. Senhor presidente, na verdade, o legislativo ele tem a autonomia de analisar o PPA e todas as peças que fazem parte do planejamento da administração. É bem verdade que neste ano de 2019, a administração ela administrou um orçamento da prefeita Juliana e minha, praticamente, e do vereador Sócrates, muito embora nós não tivemos uma influência no planejamento, mas é o que está se administrando. Contudo, o orçamento para 2020 já é um orçamento que foi planejado pelo Executivo Municipal. Pois bem, se você tiver um orçamento aí de aproximadamente 95 milhões, você vai ter aí 4 milhões e meio para você remanejar da forma que você quiser. Isso é verdade. Tá? Eu quero desassociar essa emenda de salário de funcionário. Porque o salário do funcionário ele já está previsto no orçamento e é uma dívida, um gasto recorrente, permanente, tá? E que já está no orçamento já definidos os valores a ser gastos, tá? Portanto, o que está se fazendo é dando aí 4 milhões e meio, um pouco mais, um pouco menos, para que a administração o faça, sem que a Câmara tome conhecimento desses valores, a bel prazer. Acima disso aí, o prefeito ele terá que informar essa Câmara onde é que vai gastar. Muito embora nós já temos o orçamento já anual já estabelecido, tá? Então eu diria o seguinte: o vereador Sócrates ele realmente comentou que não votaria, iria pedir porque ele tinha feito uma reflexão. Contudo, vocês podem ver que
Todas as vezes que vieram orçamento, alteração, suplementação e outras coisas relativas a financeiro nessa casa, da administração municipal, essa Câmara sempre votou favorável. Sempre ajudou e vai continuar ajudando. Contudo, esse ajudar não quer dizer que você abre mão daquilo que você tem o direito de participar e controlar, e ver onde é que está indo esses valores, dizendo que vai atrapalhar ou que vai ajudar. Não, a Câmara está fazendo o seu papel. O seu papel aqui é de participar, pelo menos nisso aí. Mas aí eu pergunto, por exemplo, a Secretaria de Agricultura, quanto nós votamos no início do ano para liberar para a Secretaria de Agricultura? Acredito que foi mais de 2 milhões de uma vez só. E depois disso já vieram outras e outras alterações. Tá? O que eu quero aqui deixar claro é que não se trata de bem ou do mal. Do bom político que quer que o município progrida, avance, e do mal político que vocês irão combatê-los, ou que irão combatê-los. Muito pelo contrário, a Câmara tem que fazer o seu trabalho. E isso nós estamos fazendo e eu acredito que fará isso aí. Por exemplo, não é à toa que o plenário está cheio aqui hoje. Não é à toa. Tá? A mesma forma que o pessoal está vendo é a forma que nós estamos vendo. Tá? Eu estou defendendo a emenda que assinei, com conhecimento de causa. Tá? Não faria como foi feito com o Augusto, que deixou 2%, não faria como foi feito com a Inês, que deixou o Augusto 0%, a Inês 2%. Eu acho que 5% é um valor relativamente aceitável em qualquer administração que tenha planejamento. E olha, o prefeito Alismar tem planejamento. Acredito que ele nem vai querer utilizar esses 5%, nas suas alterações, porque ele planejou o município de uma forma que ele não vai precisar disso. Pode ter certeza. Então, nada mais justo que a gente deixar aquilo que a gente entende que é o ideal e o suficiente para atender a necessidade do município. Até porque essa Câmara, ela tem que vir para cá e fazer alguma coisa aqui no sentido de votar dotações orçamentárias, alterações, suplementações por excesso, por convênio, outras coisas mais, que é o nosso papel. Ou nós vamos abrir mão disso aqui também? Tá? Então, o que eu estou falando aqui é que vamos desassociar os 5% de salário de funcionário. Vamos desassociar, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, boa noite a todos. O vereador Paulo Danone, Paulo Adail, foi muito feliz quando ele falou que o que nós estamos votando aqui não prejudica o salário de funcionário, não. O salário de funcionário já foi explicado, tudo já está planejado. E como essa administração tem um trabalho exemplar, está mostrando todo dia aí, eu quero falar para vocês o seguinte: o que nós estamos votando aqui, nós estamos fiscalizando. É cada dia mais para a gente fiscalizar, que é o nosso trabalho, nossa obrigação. Como o secretário deles já veio, era que a gente fizemos uma sabatina aqui, todo secretário saiu daqui dizendo que o município, as pastas, está maravilha, está tudo 100%, a única coisa que nós estamos fazendo é só trabalhar, dando à disposição. O que o vereador Paulo Adail falou que ele não vai mexer no 5%, eu também não acredito que vai mexer, porque está redonda a pasta, está tudo certinho. Isso aqui é só para a gente mostrar também que nós estamos aqui para trabalhar. Nós não estamos aqui para brincar, não. Esse 5% não vai atrapalhar em salário de funcionário, não vai atrapalhar em nada. Como foi feito o orçamento para 2020, que vai trabalhar a contentas, então isso não vai prejudicar em nada. Não acho que não tem o que vai passar nada. Senhor presidente, boa noite a todos. Eu também assinei essa emenda. Quando nós fizemos uma avaliação, nós tivemos o entendimento de que, quando nós fizemos a sabatina dos secretários aqui, e o corpo técnico esteve aqui para nós discutirmos o PPA
as ações que serão desenvolvidas pela administração pública, eles disseram na sua totalidade que estava perfeita. Então, não quer dizer que essa de 10% para 5% vai emperrar a administração. Não vejo nesse ponto de forma alguma, porque já no momento que se tem um planejamento eficaz, seria enfático dizer aqui que seria um planejamento inadequado se tivesse trabalhado o planejamento de outro prefeito. Mas como trabalhou-se, vereador Paulo, o planejamento de 2018 trabalhou em 2019 e não se usou nem 5% de remanejamento referente ao ano anterior, não quer dizer que vai atrapalhar para o ano subsequente. Muito pelo contrário, nós estaremos com um olhar mais criterioso aonde que será desenvolvida essas ações. Esses remanejamentos serão para quê? Sendo que foi dito aqui pelos próprios secretários que o planejamento foi 100% perfeito. E então não tem como dizer que não vai ter problema de fazer remanejamento, vereadores e população presente. Porque o Paulo foi bem enfático em dizer que foi feliz na sua fala. Porque quando se fala no planejamento, na questão de salários dos servidores públicos, da qual trabalham e merecem o respeito e receber aquilo que eles trabalhou no final do mês, isso já está previsto. E então não precisa fazer remanejamento nenhum para que aconteça esse tipo de coisa. Porque o planejamento foi feito e está eficaz. Não sou eu que estou dizendo, não. Foi a equipe técnica que veio aqui. Foi a equipe técnica que veio aqui para dizer isso. Respeito o posicionamento de Vossa Excelência. Mas não foi eu que estou dizendo nesse momento. Eu só estou repetindo aquilo que a equipe técnica disse. E ainda faltou alguns secretários, para bel prazer, não quis comparecer na nossa solicitação para o acompanhamento. Então, isso está demonstrando que o Legislativo quer se aproximar do Executivo, já que o Executivo não se aproxima do Legislativo, e faça uma harmonia entre os poderes, para que, assim, as ações que forem desenvolvidas pela administração pública passem pela Câmara e não tenha necessidade de nós fazermos requerimento toda hora. Que remanejamento é esse? Por que está fazendo isso? Então, vai vir automaticamente, através dos projetos de leis, os remanejamentos, e nós vamos ficar à parte e não vamos ter que estar gastando tantos papéis e vamos ter a preocupação de cuidar de outras coisas mais importantes, que é o desenvolvimento do nosso município. Obrigado. Senhor presidente, quando eu fui eleito, uma das primeiras tarefas e missões e trabalho do vereador é fiscalizar a utilização que o prefeito faz com o dinheiro público. Motivo esse pelo qual eu assinei, parabenizar o Balaio pelo projeto, e assinei, porque aqui já vai para 3 anos, toda segunda-feira tem remanejamento de dinheiro, tem abertura de crédito e tudo mais. E vai continuar. Então agora, esse 5% apenas, ou tudo bem pelo 5%, que deixou de ser 10%, vamos ter mais trabalho, mas eu fui eleito para trabalhar mesmo, não fui eleita para vir aqui e ficar olhando, vai ter que votar isso aqui, então, que pena. Então é para isso que eu fui eleita, para trabalhar. Então, ou seja, para mim não faz diferença se vai ser 5 ou vai ser 10. O que eu quero estar mais a par é da onde está sendo gasto o dinheiro, para que numa eventualidade não venha acontecer como fomos chamados no Ministério Público e perguntar o que aconteceu. Para ter todo esse alarme, toda aquela situação que aconteceu no ano passado. Então, assim, não tenho problema algum em votar qualquer que seja remanejamento. Se vier para cá, for plausível e haver necessidade, vai continuar sendo votado. Então, logo, essa mudança vai fazer com que nós tenhamos acesso a que realmente está sendo gasto esse dinheiro. E é para isso que nós, 10, fomos eleitos, para fiscalizar o gasto público. Presidente, eu só gostaria de cumprimentar a todos, né? Boa noite a todos vocês. Dizer que eu também assinei, porque eu acredito que 5%, isso não vai mudar nada. Isso não quer dizer que a gente está contra a administração. Isso é só uma questão de fiscalização. É uma questão, como a vereadora Jordano, o vereador Paulo, e assim os outros demais vereadores, o vereador Marquinhos, para a gente poder saber para onde está sendo utilizado o dinheiro.
Então, não é uma questão que a gente vai travar o prefeito, que a gente vai travar o município, que a gente vai prejudicar alguém. Não, não é essa a questão. É simplesmente para a gente poder saber aonde está sendo gasto o dinheiro público. Primeiramente aqui já vou acatar o pedido do nobre vereador Sócrates Silva, da retirada da assinatura. O senhor que se apresentou como um propositor dessa emenda, juntamente com os demais vereadores, Paulo Adail, Jordana, Sócrates Silva, Marquinhos e Dina. Então, eu gostaria de pedir para a nossa Secretaria Legislativa para alterar essa emenda modificativa, retirando o nome do nobre vereador Sócrates Silva. Para os senhores que estão aí acompanhando essa discussão, muitos estão aí se perguntando, né, o que é esse 10%? Esse 10% é uma margem que o prefeito tem de trabalhar o orçamento, o recurso dele, sem passar por essa casa, sem estar precisando dos vereadores votar esse remanejamento ou não. Meu ponto de vista, respeito a opinião de cada amigo aqui, que tem a sua opinião, tanto é que esse parlamento é formado por 10 vereadores, cada um tem a sua opinião, cada um debate em cima daquilo que acha que é certo, e eu acho isso interessante. Mas, do meu ponto de vista, eu não acho interessante isso. Não acho. Porque 5% a gente vai diminuir praticamente na metade do percentual que ele tem para trabalhar. Na época do Jean Mendonça tinha os 10. Na época da Juliana, nós manteve os 10. Por que nós reduzir para 5%? É meu ponto de vista, né? Respeito a opinião dos nobres vereadores, tanto é que quando essa emenda foi apresentada, a gente acatou que ela fosse colocada em discussão, fosse colocada na ordem do dia, não foi para votação naquele momento, porque ia ficar prejudicada, né? Poderia passar em plenário e ela não ter validade, porque não cumpriu, né, a legalidade que é exigida. Mas hoje eu faço uma reflexão, me coloco no lugar como prefeito. A gente não sabe o dia de amanhã como é que vai ser o nosso município. Sabemos que tem muito para se fazer. Tem muito para se fazer no nosso município. E sabemos também, com aquilo que nós temos, não vai dar para resolver todos os problemas. Eu sou muito de acreditar nas pessoas e dar um voto de confiança. Eu sou muito disso. Muitas vezes eu até mesmo quebro a cara, às vezes, por ser pensar dessa forma. Mas é algo que já vinha de tempos passados, né? É algo que já vinha. Isso não vai implicar em nada, realmente, igual o vereador Paulo Adail falou na questão do salário dos senhores servidores públicos, questão de título, não implica em nada. Praticamente isso não vai afetar. Porém, algumas ações, se porventura vir a surgir de emergência, ele só vai poder fazer se essa Câmara, né, autorizar, votar. Então, para deixar bem claro, para vocês entenderem um pouquinho do que está sendo discutido, é isso. A gente está tirando do prefeito a metade do poder que ele tem de remanejamento, ou mantendo esse percentual de 10%, ele remanejar, fazer as ações dele. É o meu posicionamento, respeito a opinião dos demais colegas, é uma matéria que eu sou impedido de votar, né? Só voto caso haja empate, mas a gente tem que trabalhar de acordo com a democracia. Os senhores foram eleitos da mesma forma que eu fui, eu não poderia de maneira alguma dificultar, né, e receber essa emenda para ser discutida e ser colocada no plenário para ser votado. Como sempre falei para os senhores, o projeto que vir para essa Casa de Lei não fica engavetado, tudo aquilo que se levantar aqui dentro dessa Casa de Leis, a gente vai pôr para ser discutido, vai pôr para ser votado, e cada vereador, né, vote de acordo com aquilo que ele acha que é certo, que ele acha que beneficia o município. Então, cada um tem seu livre voto. Então, é meu posicionamento. Eu acredito que não era interessante essa matéria nesse momento, mas os senhores apresentaram a emenda e vamos colocar essa emenda em votação. Senhor presidente, está em discussão ainda, né? Tá, sim. Eu só gostaria de fazer uma pergunta aqui para os demais vereadores. Quando foi que Vossas Excelências sonegaram a fazer uma sessão extraordinária para voltar o que quer que seja que veio do prefeito? Dona Dina, Paulo Danone, Paulo Adail, Sócrates, Marquinho, vereador Alexandre, Sidney. Nenhum nos negamos a fazer qualquer que seja sessão extraordinária para votar
remanejamento ou qualquer um projeto do prefeito. Então, logo, eu não vejo o porquê que essa matéria possa vir a trazer tanto prejuízo à administração pública. Obrigado. Vereadora Jordana, só a título de contribuição, o vereador Marquinhos propôs um requerimento solicitando da Prefeitura, da Administração Municipal, um relatório, né, resumido, explicativo, de tudo que foi transferido dessa forma durante esse ano de 2019. Eu assinei junto e esse documento não chegou. Então, vereador Alexandre, o prefeito precisa responder, até porque se não responder é crime, né, de responsabilidade, né? Tem que manter essa casa, embora esses atos são publicados no Diário Oficial da ARON, né, mas como é uma solicitação da Câmara Municipal, assinada pelos fiscais do povo de Pimenta Bueno, então precisa dar a devida atenção. Outra coisa, segundo ponto, o Tribunal de Contas não vê com bons olhos essa questão de transferência. Então, embora eu voto contra a emenda, mas fica essa ressalva. O Tribunal de Contas não vê com bons olhos, né? O Tribunal de Contas vê com bons olhos a administração fazer um planejamento e cumprir. Foi justamente, senhor presidente, que essa emenda vem de encontro a essa necessidade. Porque toda vez que nós fazemos um requerimento aqui, tem requerimentos que estão há muito tempo lá e não foi respondido ainda. Outros vêm com brevidade, mas aquilo que é de anseio, principalmente quando se trata de matéria financeira, é com morosidade. Então eu não vejo dizer aqui que vai emperrar a administração de fazer as ações dele, não. Muito pelo contrário. Essa casa aqui nunca se pautou, como Vossa Excelência está usando a tribuna constantemente, e está dizendo que, sempre com coerência, todos os projetos que chegam aqui não ficam engavetados. Nunca ocorreu no passado. Na gestão do Jean para cá, nós nunca deixamos um projeto engavetado. Nós ficamos aqui 2 anos na mesa diretora, também não deixamos projetos engavetados. E não vai ser agora no comando de Vossa Excelência, com os demais pares. Muito pelo contrário, sempre nós pautamos aqui com maior brevidade. O Vossa Excelência tem feito convocação de um dia para o outro de sessões extraordinárias para votarmos os projetos, e ninguém houve objeção aqui de votar um projeto, de vir aqui numa sessão extraordinária para votarmos. Então, não quer dizer que vai emperrar a administração por qualquer coisa que está só diminuindo para que ele faça o remanejamento via lá. E vai acabar, vereador Alexandre, com esse problema de ficar fazendo requerimento toda hora, porque nós vamos ter ciência daquilo que vai estar sendo remanejado. Simplesmente vai substanciar a administração e nós vamos estar de olho naquilo que está sendo investido. É isso. Senhor presidente, só um pouquinho ainda sobre... Permito, sobre... Os senhores podem ficar à vontade, nós estamos discutindo o projeto, eu vou fazer ficar à vontade. Eu vou fazer uma retrospectiva rapidamente, salvo maior juízo, depois o pessoal que tem mais tempo de casa do que eu pode falar. Na época do Permínio de Castro, ele trabalhou com 5%. Monteiro eu não sei porque eu nunca verifiquei. Depois o Cláudio Rink trabalhou 1 ano com 15%, depois trabalhou os últimos 3 anos com 5%. Veio Inês Anol, chegou a trabalhar com 2%. Augusto Praça trabalhou com 0%. Jean trabalhou com 10% e Juliana com 10%. Então, se você verificar, o Augusto com 0%, ele produziu muita coisa em Pimenta Bueno e ele não tinha autonomia nenhuma, tá? Mas na processão, se o presidente quiser verificar o que estou falando, é só olhar os anais da casa que vai verificar. Então o que eu quero dizer é o seguinte, que os 5 ou 10% não altera quando você tem um bom planejamento, porque é isso que eu estou falando que a administração atual tem para o ano que vem. Eu quero aqui também dizer que o senhor sempre se pautou aqui na sua presidência, a gente tem que reconhecer, que você tem sido democrata. Não tem torcido nem para um lado nem para o outro, tem feito o papel realmente de presidente. Que é isso que acontece realmente, tá? Eu não estou aqui jogando confete, não estou fazendo nada, porque é verdadeiro.
Tá? Então, os 5%, eu particularmente não vejo nenhum tipo de amarra na administração, não vejo, muito pelo contrário. Se errar, erra todo mundo junto. Tá? 10% se errar, erra sozinho. Tá? Então, com relação a isso aqui, a gente está muito tranquilo. Está muito tranquilo. Tá? E, mais uma vez, não tem nada a ver. Vamos desassociar isso das obrigações, aquelas permanentes. Obrigações sociais, salário, ajuda indireta, como ticket de alimentação, que não entra na folha de pagamento, não faz parte do percentual, e outras coisas mais, tá? Era só isso, obrigado. Senhor presidente, só para colocar uma explanação para os senhores que estão aqui ouvindo, quero dar uma boa noite ao Alex Queiroz, que está aqui, que é o diretor de cultura. Bem-vindo, Eric, meu amigo Sérgio Neri. E dizer o seguinte, quando a gente fala assim que quantas e quantas sessões extraordinárias que for necessário que seja feito para votar qualquer que seja o projeto, que for bom para a administração em geral, ela não tem remanejo, porque pode falar assim, agora vai abaixar, vai aumentar as extraordinárias e cada sessão extraordinária eles recebem. Não tem nenhum tipo de pagamento por sessão extraordinária, tá? Para que todos fiquem cientes, porque pode dar uma interpretar de alguma outra maneira, né? E não existe pagamento para sessão extraordinária, né? Então é isso, a sessão extraordinária é realizada e ninguém recebe nada além por elas. Então eu estou aqui disponível a fazer, já fizemos contas, hoje já vamos para segunda só essa semana, né? Então continuaremos se for necessário. Na questão do planejamento do executivo, é interessante relembrar os nobres pares que esse primeiro planejamento que foi feito, né, ele já se encontra um projeto na casa onde apresentou substituição. Né, estamos votando em primeira, em segunda votação, a LDO e o PPA, que foi aquele que a gente votou no passado, porém, acatamos a substituição do executivo, né, que isso, o senhor sabe que é da minha parte, isso se chama democracia. Os senhores aqui, através do voto dos senhores, através do estudo que irão fazer nesse novo PPA, nessa nova LDO, vereador Sócio Silva, que vai ser apreciada nessa casa, né, em seguida, próximas semanas, se porventura tiver todos os pareceres, já tudo aquilo que deixa a matéria apta para ser apreciada no plenário, porém a gente já vê de início que não há um planejamento 100%. Então, igual eu falei para os senhores, respeito o posicionamento dos senhores, mas ao mesmo tempo eu tenho um pouco de receio, né, nessa investida aqui do Legislativo da gente reduzir por 5%. Porém, quem sou eu? Estou chegando agora, os nobres senhores aí já presenciou os dois lados da moeda, tanto do 5% como do 0%, como do 10%, igual o nobre vereador Paulo Adail. Na época do Jean era 10%, estava aqui o nobre vereador Paulo Adail, a nobre vereadora Dina, o nobre vereador Marquinhos do Cristal. E quando elegeu a Juliana, não se houve nem uma discussão, nem cogitou a hipótese da gente reduzir por 5%. Eu só acho um pouco que seria interessante a gente ter repensado nessa matéria, mas aqui os senhores vão definir, os senhores vão decidir, né, o rumo dessa matéria através do voto. Senhor presidente, eu só queria colocar só mais umas situações. Primeiro, né, se quiser colocar a sessão ordinária todo dia da semana, eu estou disposto. Eu venho aqui, né? A gente, igual foi bem falado, a gente está pago para vice, bem pago, diga-se de passagem. Né, outra coisa, eu queria que fosse dessa forma como o vereador Marquinhos colocou, quer dizer, confirmou que os secretários tinham colocado para mim. E o senhor repetiu agora o planejamento 100%. A gente sabe que não é dessa forma. Né? Por exemplo, o vereador Paulo colocou que salários não entraria nisso aí. Vai entrar sim. Porque se faltar dinheiro para pagamento na Secretaria de Saúde, que pode acontecer alguma contratação a mais, porque a gente sabe uma contratação de um médico vai um valor bem razoável de orçamento. Hora extra. Né? Hora extra. Ele não vai ter dinheiro para pagar, ele tem que remanejar de algum lugar. E isso vai implicar em crédito adicional. E, no mínimo, para sair do executivo, vem para uma sessão, a gente lê o projeto, a gente só vai votar em outra sessão, que é 15 dias após o lançamento do projeto. É dessa forma que eu estou vendo esse projeto. Respeito, como sempre falei, o posicionamento de cada um dessa casa. Só que, assim,
pode lá na frente a gente pode pecar nesses planejamentos. Eu acho que 10% foi colocado, está de bom tamanho. O portal da transparência está aí para todo mundo acompanhar, é real. O portal da transparência atinge quase 100%, né, de confiabilidade, segundo o Tribunal de Contas, né. Eu acho que, como foi bem colocado pelo presidente aqui, por mais que o prefeito está se organizando, vai vir um orçamento planejado dele, vai vir com certeza ele vai precisar remanejar valores vultuosos. A gente sabe que ele não vai conseguir executar todas as ações em 2019, vai ter crédito adicional por superávit financeiro, que é o que ficou do ano passado. Essa casa voltou no início do mandato, quase 13 milhões. Quer dizer, ele usaria em fevereiro mais de 5% que essa casa votamos em janeiro. Certo que o orçamento não era o que foi elaborado com ele, mas pode acontecer, né? Mas é só esse alerta que eu queria deixar. Assim, não sou respeito cada posicionamento, fico feliz por essa discussão. Eu acho que essa casa está mostrando que a gente também discute projetos, isso é importante, sempre discutiu, né? Não vamos dizer amém, estou aqui defendendo, não é porque eu estou defendendo a emenda que eu estou puxando a sardinha para o lado do prefeito. Se estivesse errado, eu ia apontar da mesma forma, né? E eu respeito, como sempre coloquei, né, o posicionamento de cada um, só que eu sou totalmente contrário a essa emenda. Senhor presidente, pela ordem. Eu queria aqui cumprimentar a minha filha, Maria Luísa, que está aqui prestigiando a sessão. A minha esposa, Fátima, que também é servidora municipal já há um longo tempo. Em nome da minha esposa, eu queria cumprimentar todos os servidores e todo o público presente. Fazendo parte aqui da discussão, eu também tenho aqui meu posicionamento. Eu respeito a opinião de cada um aqui, mas, como já foi discutido, a minha opinião é que se mantenha os 10%, porque já vem de outros mandatos com esses 10%, e eu tive até fazendo pesquisa, tem município que já chegou até 50%, que eu acho errado. Se fosse hoje para aumentar para 20%, o remanejamento, eu seria contrário, aumentar. Mas eu acredito que já vem esses 10%, a minha opinião é que seja mantido, que seja os 10%, é a minha opinião. Senhor presidente, a gente fica batendo na mesma tecla constantemente e vamos colocar para votação, e na votação a gente, se tiver mais alguma alteração, a gente vota. E faz as considerações finais, por favor. Excelência, eu não posso tirar o direito dos nobres vereadores de discutir a matéria. Eu entendi, mas aí toda hora fica um falando a mesma coisa. Aí fica, agora aparece um fato novo que o vereador Alexandre colocou. Senhores que estão aqui, a grande parte são servidores. Então a gente está tendo essa cautela de discutir, trabalhar com a transparência, com a verdade, para amanhã ou depois essa casa não carregar sobre seus ombros a responsabilidade de ter cometido algo que prejudicou de fato um servidor. Não é o prefeito. O prefeito, se ele ter 5% ou 10%, todo fim do mês o dele vem. Agora a gente está discutindo aqui, muitas vezes até o futuro aqui de 1.100, 1.200 servidores que aqui tem. Então, eu muito quando uma matéria vai para uma discussão, chega no patamar da excelência defender a tese dele, a gente apresentar a nossa, mas que de fato o que vai valer aqui é o voto. Mas a gente tem uma cautela referente a isso. Eu me posiciono dessa forma, apesar de eu ser impedido de votar, porque se eu ficasse mudo e calado aqui, eu seria imparcial. Muitas vezes, se lá na frente desse certo, eu poderia falar para a comunidade, eu estava do lado certo. Se desse errado, eu falar, eu não estava do lado errado, mas eu gosto de me posicionar e dar a minha opinião. Nem sempre a gente acerta, né? Mas se a gente está aqui para representar o povo, a gente tem que buscar também, argumentar, debater essas matérias, e essa pauta é uma pauta interessante, que a gente vai mexer aqui com um percentual com o prefeito de remanejamento. O Alexandre colocou aqui uma situação que é um alerta. Muitas vezes o próprio superávit lá, se ele trabalhasse no início com esse percentual, ele já estourava logo de cara.
ele já estourava, ele ficava praticamente engessado dentro do limite prudencial dele. Dependeria quase tudo dessa Casa de Leis para ser votados, ser apreciado, e nós sabemos que nós não vamos nos omitir de trabalhar. Isso aqui eu sei do caráter de cada vereador, do comprometimento que os senhores têm, mas a gente tem que ter uma certa cautela dessa discussão chegar no final aqui, nós entendendo que estamos votando dessa maneira e sabendo que essa maneira lá na frente, vereadora Dina, não há de prejudicar ninguém. Então, é meu posicionamento, mas se os senhores querem que eu já coloque a matéria para a pauta para votar, vamos votar. Está discutido. A vereadora Dina primeiro. Não, eu só gostaria de dizer o seguinte, presidente, eu acredito que isso não vai atrapalhar, porque aqui já teve projeto que veio na casa que a gente chegou e a gente votou em única votação. Então, a gente jamais vai prejudicar com esses 5% servidores públicos. Se vier um remanejamento para pagar servidores, não vai interferir em nada, porque a gente já votou várias vezes projeto aqui. Exatamente. Então, claro, não vai prejudicar. Senhor presidente, só para ficar registrado aqui, essa norma se aplica ao orçamento da administração municipal da Câmara Municipal. Nós estamos, é a mesma norma. O que vale para lá, vale para cá também. Então, o orçamento da Câmara também fica dessa forma. Mas aqui nem se usa, né? O orçamento aqui nem se usa essa questão de remanejamento, né? Mas só para ficar registrado que a norma vale para os dois poderes. Eu não tendo mais ninguém para discutir a matéria, vou colocar a matéria em votação. Coloco em primeira votação. Consulto o voto do vereador Sócrates Silva. Contrário, senhor presidente. Consulto o voto do vereador Paulo Adail. Senhor presidente, eu sou favorável, né, porque sou um dos autores da emenda e quero assegurar que isso só vai prejudicar o funcionário se o gestor quiser. Só. Porque se ele não quiser, a Câmara tem regime de urgência, urgentíssimo e é rápido. Sou favorável. Consulto o voto do nobre vereador Marquinhos. Senhor presidente, eu não vejo dificuldade nesse projeto. Uma vez que já se tem o orçamento e nela tem a previsão, onde se versa sobre questões salariais, questões patronais, e se caso acontecer algum remanejamento só para compensar as questões hora extra, quantas vezes foi feito, chegou aqui o projeto de manhã e à noite foi feita extraordinária? Então não vejo por que dizer que vai passar 2 semanas aqui para poder fazer uma votação para prejudicar o servidor. Se quiser prejudicar, prejudica lá, não aqui. Essa casa aqui sempre foi, não houve omissão. Essa casa aqui, muito pelo contrário, sempre atendeu bem o servidor e o prefeito, em todas as ações que ele protocolou aqui nessa casa, projeto de lei, nós demos ampla celeridade para que as coisas funcionassem. Então eu sou favorável ao projeto. Consulto o voto da vereadora Dina. Meu voto é favorável, senhor presidente. Consulto o voto do vereador Paulo Danoni. Favorável, presidente. Consulto o voto do vereador Sidney. Contrário, senhor presidente. Consulto o voto da vereadora Jordana. Senhor presidente, só para justificar, eu estou aqui votando favorável ao projeto, não é contra a administração, e sim para poder ter o direito de exercer o cargo que eu fui confiado, sou favorável. Consulto o voto do vereador Alexandre. Senhor presidente, só justificar, aqui nunca, né, como o vereador Marquinhos colocou, nunca se negamos a votar em extraordinária, e se caso precisar, principalmente de se tratar de vencimentos de servidores, nunca vamos virar as costas. Só que a questão aqui é o seguinte, o prefeito poderia resolver isso de decreto, que seria muito mais rápido, mas a gente nunca vai se negar de vir fazer sessão. Se quiser fazer sessão todo dia, estamos aí para estar aqui votando, e isso foi nos confiado durante 4 anos. Eu sou contrário à emenda, senhor presidente. Essa emenda modificativa apresentada, ela foi aprovada por 5 votos
né, favoráveis, 3 votos contrários, uma ausência. E colocar que eu gostaria de que registrasse em ata a retirada novamente do nome do vereador Sócrates Silva da emenda que ele foi o propositor. Então, a emenda foi aprovada por 5 votos contra 3 contrários e uma ausência. Em primeira votação. Em seguida, nós já vamos ter uma outra sessão extraordinária, vamos encerrar essa e abrir a outra sessão extraordinária para votar essa mesma matéria em segunda votação, porque nós temos prazos, né, para devolver essa matéria para o Executivo, né, para o mesmo publicar e normalizar essa situação da LDO e do PPA, que já avançou até um pouquinho além do prazo que é exigido. Sem que tenha mais nada a tratar, agradeço a presença de todos, declaro encerrada a sessão às 8 horas e 5 minutos e convido a todos a se fazerem presentes, permanecerem, né, aqui no plenário, na 12ª sessão extraordinária, que será realizada a horário marcado às 19 horas e 30 minutos, porém nós excedemos e vamos realizar ela em seguida, assim que essa sessão ficar toda gravada num pequeno período de tempo de 10 minutos, nós retornamos e vamos abrir a segunda sessão extraordinária.